Seja bem-vindo! Seja bem-vinda! Começou mais um FIB 360 aqui no canal 14 da NET. Vai se ajeitando no seu sofá, vai deixando aí o ambiente mais calmo, porque agora é FIB 360 e eu tenho aqui convidados que vocês vão ficar encantados com a história de vida, com o trabalho e principalmente que eu sei que muitos de vocês têm alguém na família ou se não você mesmo que está precisando dessas informações. Então, como eu falei, o programa está ótimo e para isso vai uma vinhetinha aí do programa que a gente tem que subir os créditos de quem faz esse programa. Vamos lá, Henricão? Está chique nesse programa, não tá? Inclusive, eu não sei porquê, o nome do Henrique tá aparecendo nesse VT. Né? Porque eu não sei se vocês sabem, vocês que me acompanham, mas o Henrique, que é nosso cinegrafista, diretor, produtor e várias outras coisas aqui da TV FIB, ele se recusa a gravar meu programa. Ele parece que quer ser exclusivo do Bira. Não sei o que aconteceu com o Bira, que ele tá oferecendo um extra pro Henrique, não sei o que tá acontecendo, mas o Henrique não quer mais fazer meu programa, não tem problema. Você coloca aplausos agora, Henrique? Coloca, por favor, porque não é pra mim, é pra ela. Aplausos pra minha convidada, Matonelli. Obrigado pela participação. Você sabe que, vou perguntar pra você, você é influencer, mais de 20 mil seguidores, tem equipe? Não, só eu. Só você? Só Melhor eu. coisa. Porque aqui, quando você trabalha em equipe, tem gente que não quer gravar com você. Na verdade, a minha equipe é meu marido, né? E acontece isso, ele não quer gravar comigo. Então você sabe o que acontece. Sei Nossa, o bem Henrique aqui faz cada armação pra mim. Sei bem como é. Seja bem-vinda. Obrigada. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes. É lógico que tudo isso aqui é uma grande brincadeira, né? Para deixar você mais à vontade, para falar um pouquinho da sua história. Eu tenho certeza que quando eu trago um convidado aqui, eu faço uma breve pesquisa. E eu não precisei ficar muito tempo lá no Instagram da Matonelli para ver que era uma grande pauta, né? Por quê? O Henrique vai colocar a foto do antes e do depois, mas eu não me impressionei pela questão estética, pelo peso, né, que você relata lá nas suas redes sociais. Eu me impressionei pelo seu olhar. É nítido o quanto você é uma outra mulher. E eu queria começar com isso. Qual que é a Má antes e depois da bariátrica? A Má antes, ela queria se esconder do mundo. Ela não estava preparada, ela queria só ficar ali na encolha mesmo, não queria ser vista. E depois da bariátrica, retomando, né, a minha vida, a minha saúde, me sentindo bem comigo mesma, hoje a minha vontade é que o mundo me veja, me conheça, saiba da minha história. Né? Então foi realmente um desabrochar, né? Até o símbolo da bariátrica, ela é uma borboleta. E eu acho que tem muito a ver, porque é o que acontece com a maioria das pessoas que estão na situação da obesidade. Ela sai do casulo mesmo, né? E é um processo de transformação. Então a gente sai daquela lagarta que tá lá, sai daquele casulo e vai desabrochando e realmente virando uma grande borboleta. E você lembra assim uma coisa, para falar que o pessoal que está nos assistindo, que você não fazia, porque assim, eu tinha um pouco de receio, que hoje você se faz de olho fechado? Eu cheguei num tempo de não querer nem sair para comer. Meu marido falava, vamos sair em algum lugar? Eu não queria ir. Eu sentia como se eu fosse ser julgada. Já vão olhar e vão pensar lá, por isso que tá desse tamanho. Porque só come. Sério, então, mano? Eu cheguei num ponto de não querer sair. Eu não queria mais sair. Eu sempre falava para ele, não, vamos comer em casa, vamos passar para pegar. Eu não queria ser vista mesmo, né? Poxa. Então, tem muitas coisas. Eu sempre relato que quem passou pela obesidade, eu cheguei a pesar 120 quilos, você é convidado para ir num churrasco, você já fica pensando, será que vai ter lugar para eu sentar? Será que vai ter cadeira? Porque se você chega lá e só tem aquelas cadeiras de plástico, muitas, às vezes, aquela com braço, a minha bunda não cabia ali, não cabia. Então não era uma questão de, não, é o medo de quebrar, não, muitas vezes nem entrava. E aí você fica de pé num canto, você fala, não quero sentar, tô bem. Mas não, isso é desconfortável, né? Então você chegar numa situação de ter que pensar no lugar que você vai, se vai ter um lugar para você sentar que aguente o seu peso, é realmente algo muito complicado. Acho que é mais que duro, é algo assim que ninguém merece passar, né, Má? E assim, até agora puxar esse assunto aqui com você, hoje você tá com 20 mil seguidores, né, no Instagram. Eu acho que me empolguei, viu, Henrique? No começo acho que eu falei milhões, não falei? Eu falei alguma coisa de milhões, não. Né? Mas ela tá indo muito bem, 21 mil
seguidores. E por que você acha que você está com esses números, Má? Na verdade, a galera gosta muito de acompanhar o processo de emagrecimento, né? O meu crescimento, o meu boom no Instagram foi durante esse processo. Então, a pessoa vê ali alguém que às vezes tem um biotipo parecido com o dela e tá fazendo academia, tá fazendo a dieta, tá contando e relatando todo um pós-operatório, ela quer acompanhar aquele resultado. Então, o meu primeiro ano ali compartilhando da minha vida no Instagram foi onde eu atingi os 10 mil. O Instagram acaba ajudando, depois que você atinge 10 mil, ele te entrega para mais pessoas, né? Ele te viraliza de alguma forma. Então, eu acredito que por isso as pessoas chegam até mim. Então, as fotos de antes e depois, normalmente são muito compartilhadas. As pessoas se inspiram e colocam isso na rede social delas. E aí, outras pessoas vão chegando, né? Então, tem Você lembra do boom, assim, da foto, do vídeo? O primeiro grande boom foi um vídeo que eu fiz em maio do ano passado, mais ou menos. Sim. Eu escrevi aqui no meu ombro, era para participar de um challenge com um amigo meu do Rio de Janeiro, que ia fazer bariátrica, e eu escrevi, não temos o seu tamanho, porque ele queria falar sobre as dores da obesidade, né, sobre as marcas da obesidade. E uma das maiores marcas que eu tinha era isso, de nunca encontrar roupa pro meu tamanho. Então eu escrevi isso, não temos o seu tamanho, e fiz o vídeo onde eu começava chorando, né, dei uma de atriz ali, limpando aquilo, e depois eu falei sobre essas marcas da obesidade, que são coisas que normalmente quem nunca passou por isso não sabe, e quem já passou se sente próximo, né, porque vai falar, poxa, não é só comigo que isso acontece. Então era isso que eu queria trazer, e esse vídeo ele foi muito compartilhado, ele viralizou até tem um DJ de São Paulo que virou meu amigo por conta desse vídeo, que mandaram para ele tem 150 mil seguidores, e ele compartilhou e ele me indicou para muitas pessoas. Só por esse vídeo eu ganhei uns 3 mil seguidores na época. Então, esse foi o primeiro grande boom. E ali as pessoas começaram a se conectar comigo e entender que tudo que eu estava vivendo era parte do que elas também já viveram. Você que está nos assistindo, né, sabe que eu gosto de trazer influenciadores aqui na nossa cidade, artistas, bandas, né? E trazer a Má aqui no FIB 360 é também uma forma da gente mostrar que tem como você construir conteúdos nas suas redes sociais. Vou falar aqui na fechada, porque o Henrique está desesperado, né? Ele gosta que eu falo aqui nessa câmera fechada. Conteúdos que façam sentido na vida de outras pessoas. Até porque a gente sabe que fazer sentido para outras pessoas não é fácil. E você faz isso, né, Má? E posso falar, como que você se sente incentivando uma galera que, às vezes, como a Má, porque a Má contou aqui pra mim que ela não era a favor da bariátrica, né? Nossa, não. Não, né? Eu era a pessoa que mais tinha preconceito com a cirurgia. Mas esse preconceito era falta de informação. Então eu achava que as pessoas estavam procurando pelo caminho mais fácil. Imagina, mutilar o próprio corpo só para emagrecer. Sim. Eu julgava isso como algo muito pequeno. Só que quando eu entendi que, na verdade, a bariátrica se tratava de uma cirurgia que fazia parte de um tratamento em decorrência de uma doença chamada obesidade. Então eu entendi que a obesidade era uma doença, era mais do que eu aceitar o meu próprio corpo. Eu estava numa condição clínica que estava me levando a ter problemas de saúde, né? Então com 30 anos eu cheguei ao ponto de precisar usar fralda geriátrica, porque eu estava tendo um sangramento no útero em decorrência da obesidade. Então, assim, eu cheguei aí em churrascos de amigos usando uma fralda geriátrica. Isso era extremamente constrangedor para mim, para o meu marido, porque por ver que ele estava me vendo naquela situação. E qualidade de vida, né? Exatamente. Então, assim, fora as ocasiões em que eu fui em algum lugar e estava tudo bem e de repente eu tive um sangramento em meio pizzaria e tudo mais. Então, assim, chegou num ponto que eu precisei olhar para isso e encarar como uma doença que precisava de um tratamento. Então, quando eu procurei pela cirurgia bariátrica, eu tive que me despir de todos esses preconceitos que eu tinha para encarar. E aí, esse foi o maior passo. E quando eu comecei a ter os resultados disso, eu me senti na obrigação de, peraí, existem outras pessoas na mesma situação que eu, que talvez tenham apenas medo e falta de informação, então eu preciso fazer com que as pessoas tenham acesso a isso e contar que não, eu não romantizo a cirurgia bariátrica, eu não incentivo a cirurgia bariátrica, mas se você está numa condição de precisar,
que o seu preconceito não te atrapalhe Não com atrapalhe, isso. porque a gente tem muito preconceito na questão assim, a obesidade é falta de exercício físico, né? A pessoa é preguiçosa. O E gordo, tem ele sempre é nada, visto né? como o folgado que come muito, o preguiçoso que absurdo. come muito. Só que eu sempre falo que se a gente pensar, todo mundo tem na família, no grupo de amigos, Sim. aquela pessoa que é muito magra, que nunca foi obesa e que come muito. Sim. Então, se a obesidade fosse apenas uma questão de comida, todo mundo que come muito seria obeso. Ela vai além disso, Uma ótima né? analogia, eu gostei aqui. É. Mas eu vou refazer a pergunta daqui a pouquinho para você sobre como é incentivar as pessoas, porque eu acabei emendando numa outra, atrapalhei, né? O raciocínio. Mas antes, eu tenho uma coisa bacana para falar com você, que quer fazer faculdade agora, dá tempo ainda de você entrar no nosso vestibular de inverno da FIB. E o Henrique vai colocar um VT incrível para vocês. Assista. Nem sempre tudo acontece como planejamos, certo? Mas seu sonho de cursar aquela faculdade top não precisa ser adiado. Com uma ampla estrutura de ensino, professores altamente qualificados e mais de 60 laboratórios, a FIB é a melhor faculdade de Bauru, segundo o MEC. Parcele até 100% do seu curso e comece a faculdade sem pagar mensalidade. Mas corre, que as vagas são limitadas. Inscreva-se fibbauru.br. Vestibular FIB. Faça acontecer. Ficou curioso? Quer saber mais? Então agende uma visita aqui com a gente na FIB e venha conhecer nossos laboratórios. Não perca tempo porque as vagas já estão acabando, tá bom? Ah, quer conhecer? É só mandar lá uma mensagem no WhatsApp que tá aparecendo na sua tela ou aponte sua câmera no QR Code e venha para a FIB e faça acontecer. Como eu prometi, eu falei para você que eu ia voltar na pergunta, né? Como é incentivar pessoas, né? Esse título eu coloquei até no meu Instagram faz pouco tempo, porque foi uma coisa que eu realmente fui me adaptando a tudo isso. Quem sou eu? Eu não queria ser influencer. Isso foi uma coisa que eu fugi muito. Não era um desejo seu? Não, nunca foi, nunca trabalhei para isso. Mas o que acabou acontecendo é que, por eu compartilhar a minha vida e mostrar as coisas que eu usava e que eu estava fazendo, se tornou um trabalho. Então eu olhei para isso e falei, tá, ok, eu sou uma influencer, não dá para fugir disso. Mas eu quero ser mais do que isso. Então eu quero incentivar para que as pessoas queiram melhorar a vida delas. E na verdade isso foi uma coisa que até uma das minhas amigas que trabalham comigo esses dias ela falou: Mari, você sempre foi assim. Porque ali no nosso grupinho, você sempre foi a pessoa que chegava e falava: gente, vocês viram essa dieta nova? É verdade, Rafael. O Rafael tá meio dormindo aqui. Ela era influencer lá do grupo? Sempre foi? O Rafael não tá microfonado, o Henrique tá falando, mas o que você tá fazendo, Thiago? Calma, eu posso garantir pra você que ele fez assim, ó, com a cabeça, ó. Ele fez assim, calma, Até Henrique. com ele mesmo, eu sempre influenciei, incentivei Ele muito sempre foi ele. influenciado? Faz Total. aqui com a cabeça, faz assim, ó. Sim ou não? É. Meu Deus do céu. Olha, quando eu conheci, ele tava usando uma calça saruel que eu não aprovei, eu falei, eu vou trocar o guarda-roupa desse menino. Até nisso eu influenciei, né, amor? E esse incentivar as pessoas já vinha antes, mas eu tenho certeza que tem muitos relatos que chegam lá pra você que você fala, poxa, eu fiz parte dessa construção. E quero que você me relate isso. Muito. E o que mais me surpreende é porque, a princípio, eu achava que eu estava falando apenas com pessoas que fizeram bariátrica ou que queriam fazer. E eu recebo inúmeros relatos de pessoas que não precisavam da cirurgia bariátrica e que realmente decidiram mudar de vida. E muitas vezes, mães. Tem uma seguidora minha que ela sempre conversa comigo, a Aline. Ela é mãe de 3 filhos. Ela decidiu mudar a vida dela. Introduziu atividade física, mudou a alimentação, tá com uma qualidade de vida melhor com os filhos. E ela fala, Mari, tudo isso é porque eu assisto você. E eu olho e falo assim, gente, mas eu que tinha que estar me inspirando nela, uma mulher com 3 filhos, eu que tenho que aprender com ela. E você está incentivando. Mas eu acho que é uma rede de apoio, né? Eu sempre falo que tudo que eu faço no meu Instagram vai muito além de querer incentivar e mostrar para os outros, é para o meu próprio incentivo. Ter o compromisso ali de mostrar para as pessoas a minha rotina, o que eu escolhi viver, me incentiva também a continuar dentro disso. A Má tem um trabalho muito bacana, a gente vai deixar aqui o arroba dela, e eu queria saber de você, né, que trabalha com o público, que trabalha com as pessoas em geral, né, existe um fato que aconteceu, eu queria trazer para você, não sei se você sabe, mas a esposa de um ator, Rafael Cardoso, ela não sofre de obesidade, mas ela tem lá os seus quilinhos a mais. E ela sofre uma pressão muito grande nas redes sociais, porque o marido dela é galã, e ela não está dentro do perfil que as pessoas consideram que é o perfil da mulher que teria que estar com o marido dela, porque ele é galã.
E ela sofre muito preconceito, principalmente das mulheres. Queria saber da Má, né? Porque aqui a gente quer desmistificar e abrir o seu olhar. Não é porque a gente não quer colocar só o dedo na sua vida e falar assim, olha como você é gordofóbico, ou como você é uma pessoa pequena. Não é isso. A gente quer aqui no programa reunir informações para você prestar atenção. Será que eu tô indo numa onda bacana? Eu vou perguntar agora pra Má. Má, você sofreu antes, assim, olhares assim, você já era casada, né? Você é casada, emagrece, que senão você vai ficar solteira. É o que a gente sempre escuta, é aquilo assim, nossa, mas você tem um rosto tão bonito, por que você não emagrece? Por que você não emagrece? Isso acontecia com mulheres? Acontecia. Ainda mais que o meu marido, na época que nós nos casamos, ele era muito mais magro do que eu. Aí eu pedi pra ele, por favor, engorde pra gente ficar um pouco mais... Você falou isso pra ele? Ai, meu Deus do céu, Mas eu falava pra ele, quando ele começou a dar uma engordadinha, eu falei, isso é ótimo, porque assim a gente não fica tão diferente. Ai, como... Não, mas é brincadeira. Isso mas existe. afetava você, era uma brincadeira, sim, mas que... é aquilo, a gente brinca com a coisa pra não levar tão a sério, né? Pra não sentar e chorar. Sim. Então, eu ouvia muito isso, essa questão da, nossa, mas você tem um rosto tão bonito, por que você não emagrece? Eu sou uma pessoa muito incisiva em tudo que eu falo e faço, então as pessoas não tinham muito acesso a falar coisas pra mim. Até as pessoas da minha própria família, que às vezes tentavam me incentivar e falar alguma coisa, eu sempre fui aquela assim, eu não quero emagrecer, me deixa, sabe? Entendi. Porque era uma questão de defesa. Eu falava que eu não queria, para não precisar lidar com a frustração de que, na verdade, eu não conseguia. Porque desde 2013, eu lembro de dietas e de treinos e de coisas que eu estava fazendo em busca de melhorar a minha saúde. Mas eu falava que o que eu queria era melhorar a saúde, não precisava emagrecer, isso não era o foco. E eu descobri que eu tinha, na verdade, uma crença limitante no meu processo de autoconhecimento. Eu tinha medo de ser bonita. Porque quando eu era muito novinha, eu era loirinha, de olho claro, é um estereótipo. Então as pessoas tendem a elogiar muito a beleza. E isso me trouxe um trauma. Quando eu cresci, eu não queria ser o rostinho bonito. Eu queria ser inteligente, criativa, porque eu escutava outras pessoas sendo elogiadas por outros atributos que não o físico. Beleza. Então, no meu processo de autoconhecimento e de terapia, identificando essa crença limitante, eu pude acolher isso em mim e entender que estava tudo bem, eu podia sim ser um rostinho bonito também, que eu não ia ser limitada só a ser isso. Então foi realmente, isso que você falou do olhar e do desabrochar, é realmente isso que eu senti. Eu me libertei de uma prisão que eu tinha me colocado, porque eu não queria ser vista, eu não queria ser bonita, eu queria mostrar outras qualidades da Mariana. Estamos chegando aqui quase na reta final, Henrique, da conversa com a Má, e uma coisa que me impressionou quando a gente começou a conversar lá 2 semanas atrás, foi a sua relação com o seu médico, né? E eu ouvia muito, né, assim, o médico não tem aquela relação, né, tão humanizada com o paciente, e eu percebo que isso tem mudado e tem ajudado muito nos tratamentos, como no seu, que é um tratamento, né, a longo prazo, você precisa, né, sempre. Eu queria que você falasse um pouquinho, como que foi esse encontro, né, com o seu médico e como que é hoje a sua relação com ele? O encontro foi em relação à referência mesmo, né, eu já tinha escutado muito bem falar dele, já tinha conhecido outras pessoas que tinham operado, e ele é uma referência em Bauru, então quando eu decidi operar, eu falei, não, eu quero ir com o melhor, o que eu já ouvi falar muito bem. E o que mais me surpreendeu e o que fez eu ter tanta confiança em fazer foi justamente ter o acesso a ele e à equipe. Então, quando eu saí da cirurgia, eu estava com o WhatsApp de todos eles da equipe, porque a gente passa por um procedimento que é extremamente delicado e você vai ter dúvidas em casa que se você não tiver um apoio, um suporte da equipe, às vezes você pode fazer uma besteira. Então, ele sempre falou e incentivou por pecar pelo excesso. Na dúvida, pergunte. Na dúvida, questione. Não faça nada que você não tenha certeza, né, nesse pós-operatório que é tão delicado. Então, esse suporte da equipe é o que eu sempre falo para qualquer pessoa que pensa em fazer um procedimento como a cirurgia bariátrica. Tenha o suporte de uma equipe que te dê acesso a ela. Antes de você fazer a bariátrica, você já tinha todas as informações? Não. Assim, não. Eu fui tendo as informações durante o processo. Porque existem vários requisitos para você operar, né? Então, você precisa fazer um período de terapia, de fisioterapia, tudo antes, para ir preparando para essa cirurgia. Então, o médico não libera a cirurgia se você não está com todos os laudos, com todas essas liberações. Isso. E eu tenho plena certeza que muitos de vocês têm alguém da família, tem um amigo,
tem uma namorada, tem um namorado que precisa dessas informações. Então, no próximo bloco, ele vai estar aqui, é o doutor da Matonelli, doutor Eduardo vai estar aqui, vai realmente tirar alguns mitos, vai esclarecer aí algumas inverdades e principalmente levar informação para você que está nos assistindo. Então, não vai sair daí, né? Eu volto rapidinho, a gente vai para o intervalo e na volta o doutor Eduardo entra aqui na nossa roda de discussão, tá bom? Volto já. I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. I'm looking for, I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. Neon Camisaria apresenta Coleção I Love, pois consideramos justa toda forma de amor. Peça já a sua pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Estamos de volta aqui no FIB 360 aqui e ó, o papo vai ficar muito bacana porque agora é hora da gente tirar dúvidas, é hora de a gente pegar informação real. Eu quero muito aplauso pelo tempo, pela vinda e pelos esclarecimentos do Dr. Eduardo. Seja muito bem-vindo. Dr. Eduardo Tolentino. E aqui nos bastidores eu descobri que foi o médico da minha irmã Márcia, né, doutor? Lá em 2012. 2012, 9 anos, né? 4.000 cirurgias. Que Isso. marco é esse? Nós já passamos de 4.000 cirurgias. Uhum. Eu comecei cedo, né, na cirurgia bariátrica, me formei cedo, Sim. né? E desde 2001 comecei a fazer cirurgia bariátrica. Então estou completando praticamente 20 anos de cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, de 10, 12 anos para cá, teve um boom muito grande, a procura é muito grande, né? E por que você acha que... Desculpa te cortar. Não. Mas por que você acha que teve esse boom, esse grande avanço aí da cirurgia bariátrica, o doutor? Primeiro porque a obesidade vem crescendo no mundo inteiro. Sim. Então, a obesidade hoje ela é muito frequente. Para você ter uma ideia, mais de 50% da nossa população está acima do peso. Meu Deus do céu. Né? Então, mais de 50%. É um público muito grande. Segundo, que até os programas como esse, que falam sobre, né, entrevistas, há hoje já não tem tanto preconceito com a cirurgia. Porque antigamente o pessoal tinha muito medo da cirurgia. Né? Há 10, 15 anos atrás, a cirurgia não era tão conhecida. Achavam que era muito invasivo? Por que as pessoas tinham esse medo, doutor? As pessoas achavam que a cirurgia era muito invasiva ou elas achavam que era só para casos extremos, para obesidades muito severas. Né? E o que também eu presenciei, eu fiz parte nesse período, é a evolução da técnica cirúrgica também. Porque há 15 anos atrás a gente fazia uma cirurgia de corte, onde o paciente ficava aí 5, 7 dias internado, tinha mais dor. Foi a sua realidade, né? Já foi totalmente diferente. Era uma outra, né? Apesar da técnica tem muita semelhança com o que a gente faz hoje, foi introduzido a técnica de cirurgia laparoscópica, que é uma cirurgia feita por furinhos, né? Onde o paciente se recupera rápido, volta rápido para a atividade dele, não tem tanta dor, é uma cirurgia que dói muito pouco, né? Então... E assim, mais do que isso também, né? Tirar aquela percepção que as pessoas têm que quem procura, né, a cirurgia
tá na sua última opção, né? Que às vezes não é, né, doutor? Né? Assim, o paciente, para ele ir para a cirurgia, ele já precisa ter tentado outros tratamentos. Então, a gente sempre recomenda que ele passe primeiro num clínico geral ou num endocrinologista, que tenha tentado, né? A cirurgia não deve ser o primeiro tratamento, ele não deve começar pela cirurgia. Eu até me expressei mal, na verdade eu falei o último, mas é o primeiro, é isso que eu queria falar, ele não falei errado. Não precisa ser o primeiro, mas também não precisa adiar tanto, ou ter tanto receio, tabu, né? A gente precisa quebrar um tabu. Inferno, né? Tem que assim, o teste já fazer essa pergunta, que a Má já comentou aqui, né, que o pessoal às vezes nem precisa, né, de fazer bariátrica, vão lá conversar com você, né, Má? O pessoal ainda procura muito, assim, pessoas que você olha e já fala assim, isso não é caso de bariátrica. Se tem pessoas que não... já vai assim, por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer rapidamente, mas não é caso de cirurgia. Não tem os critérios. Ainda chega muito paciente, assim, no seu consultório? Olha, acontece sim, existe. Então, até é uma situação que a gente fica até de mãos atadas, porque às vezes o paciente ele vai lá e ele fala, olha, eu já tentei de tudo e não estou conseguindo vir aqui para fazer cirurgia. Mas a gente tem que respeitar os critérios de indicação de cirurgia. Existem critérios pré-estabelecidos para a gente indicar a cirurgia bariátrica. Então, eu falo para os meus pacientes, explico no consultório, né, que existem os critérios, que é obesidade grau 3, quando o índice de massa corporal é maior que 40, ou obesidade grau 2 com comorbidades, outras doenças. Então, nessa situação, a gente indica a cirurgia. Sim. De vez em quando vai gente, sim, no consultório e que não tem indicação. É uma situação chata, porque eu não posso ajudar o paciente. Eu não tenho, né, ali um tratamento para aquele paciente. É uma situação que a gente fica um pouquinho amarrado. E assim, independentemente, né, você que está buscando aí soluções, você tem que entender que hoje a gente está falando de uma geração em que a relação paciente-médico criou uma outra sintonia. Vou perguntar daqui a pouco para o médico se você concorda comigo, né, doutor? Mas perguntar primeiro para a Má. Essa relação humanizou? Quando você chegou lá no consultório do doutor, você achava que seria uma equipe assim tão próxima? Você falou que você tinha um WhatsApp de todo mundo, né? Você achou que seria dessa forma? Na verdade, foi uma construção da relação, né? Porque como a cirurgia ela é um procedimento que leva-se tempo, são várias consultas, vários caminhos que você vai percorrendo. Então, realmente, essa relação ela vai afunilando. E eu acho que hoje as redes sociais, essa proximidade, né? O doutor já fez várias lives e tudo mais. Isso cria uma conexão. A pessoa, às vezes, ela não passou em consulta ainda com ele, mas ela já assistiu vídeos dele, ela já viu, ela já sabe como ele fala. Então, ela já chega lá mais próxima no consultório. Eu acho que isso é ótimo. E ela super indicou o doutor. Ela tá fazendo aqui mais a influencer, porque lá no Instagram, que foi o nosso primeiro contato, ele é ótimo, é incrível, adoro o meu doutor Eduardo. E agora eu vou perguntar pra você, Eduardo. O que você acha, assim, nesses últimos... não vou falar últimos anos, né? Mas, assim, nessa nova geração. Essa relação realmente ficou mais próxima, mais humanizada? Médico e paciente? Ah, com certeza, né? Eu acho isso muito importante. Eu acho isso uma evolução. Assim como hoje as relações, vamos dizer, do professor para o aluno, do pai com o filho, existe hoje mais afeto, mais intimidade. A gente tem isso hoje, né? E o médico também. Hoje a nossa sociedade, o comportamento, né, coloca pra gente a importância disso aí. E eu gosto muito disso, eu gosto muito do que eu faço com paixão. A gente percebe, né, Mar? Pelo olhar, é um amor, é o que eu sempre falo pra todo mundo que me pergunta, eu falo assim, esteja com um médico que faz isso porque ele ama, porque é o que eu sempre sinto do doutor, o prazer dele ver realmente a transformação na vida das pessoas. Não é só mais uma cirurgia para ele. Então, realmente, a gente, né, acompanhar esse processo, não só a cirurgia em si, é uma coisa muito técnica, uma coisa que o paciente está dormindo, a gente não tem essa interação. Mas o pré e o pós, ele é fundamental para o sucesso da cirurgia. Ele é fundamental. Eu estava conversando com uma galerinha aqui, Henrique, antes de começar, falando assim,
aqueles mitos que aparecem na internet, né? E falando assim, o Leandro Hassum, que foi um artista que fez, né, o procedimento, ele ficou mais feio, as pessoas reclamam, perdeu o humor, né? Eu não acho nada disso. Eu acho que o caso do Leandro Hassum é uma coisa que eu sempre vejo, como eu vi no caso da Má também, é aquele brilhar nos olhos, sabe? Você percebe que ele independentemente se ele tá mais bonito, se ele tá mais feio, mas você vê que ele tá feliz. E você consegue ver isso nos pacientes. Os pacientes te relatam como a Má relatou aqui no bloco anterior, essa mudança, esse novo ser humano que está nascendo. Sim, eu acho que a cirurgia bariátrica ela tem isso de mexer muito com o paciente e tem esse desabrochar que a Má falou. Quer dizer, então o paciente ele se revela, ele descobre um outro eu e ele se encontra. A gente ajuda, né? Na verdade, a gente quer que o paciente... Vamos de polêmica, rapidinho? Vamos de polêmica? Vamos lá, vamos opiniões aqui agora. Vamos ver se o pessoal aqui vai dar opinião. Leandro Hassum ficou mais bonito ou mais feio na opinião da Matonelli? Com todo respeito a Rafael, que o Rafael, o marido dela, tá aqui assistindo, é só uma opinião, vai ficar brava, hein? Eu acho que ficou mais bonito. Ficou mais bonito? É que eu acho que as pessoas elas já tendem a olhar, porque assim, o gordo ele é gordo, então ele tem que ser engraçado, ou ele tem, pra ser aceito. Ele entende? tem que ser. É colocado esse estereótipo. É uma cultura. Então, assim, por que as pessoas falam, ele emagreceu, ele perdeu o humor? Ele continua fazendo as mesmas piadas, ele continua com o mesmo tempo de comédia dele, por que ele perdeu o humor? Será que as pessoas não acham que porque não é gordo não é engraçado? Eu já não achava ele engraçado antes e depois, né, assim, mas eu vejo um Leandro Hassum, independentemente da minha opinião sobre o trabalho dele, muito mais feliz. Esses dias eu estava vendo uma entrevista dele, ele falando do prazer que ele teve de surfar, né, assim, de coisas que ele não podia fazer. Ele tá fazendo coisas que ele não podia fazer antes, né? Então... Vamos lá, doutor, sem titubear, sem masculinidade frágil aqui no programa. Leandro Hassum ficou mais bonito, ficou mais feio, na sua opinião? Eu acho que não é só a questão estética. Eu acho que a beleza, né, é isso, dele estar se encontrando com ele mesmo. Também isso concordo, que é a beleza, né? Então, beleza não só estética, mas se ele está expressando essa felicidade dele e ele descobrindo novos talentos, novas maneiras de ser feliz, até a relação dele com o corpo dele, se ele está melhor, ele está se sentindo, ele está falando isso, eu acho que ele está muito melhor agora do que antes. Como antes, né? E eu acho que a gente pode até acrescentar, que já que você quer polêmica... Quero polêmica. Que a gente está falando de pessoas que se deram bem e trazem a cirurgia de uma maneira positiva. Mas existem casos de pessoas que começam a emagrecer e começam a achar que a vida delas perdeu sentido, porque elas achavam que o problema da vida delas era porque ela estava gorda. Aí ela emagrece, ela olha, ela não lidou com outras questões e ela fala, eu continuo tendo problema, e aí? Como se emagrecer fosse resolver todos os problemas. Eu tenho um caso muito parecido com o seu, de um amigo, que ele ficou com depressão. Era nesse ponto que eu ia falar. Ele ficou com depressão, mas eu acho que aquelas coisas assim, que não... Às vezes o emocional da gente também nos pega de surpresa, né? Nem todo mundo é tão bem, assim, tem aquele autoconhecimento. Na verdade, a gente não tem, né? A gente precisa construir isso, né? E entender que a obesidade, ela é só um fator, o peso é só um fator. A questão da cirurgia bariátrica, a parte psicológica dela vai muito além, é muito mais importante até do que a parte física. Então tá tudo bem com o físico, mas se não tiver bem com a parte psicológica, o doutor não vai operar. Não, é verdade. Entende? Porque o pós-operatório exige que você esteja com o psicológico preparado para isso. E é importantíssimo manter esse acompanhamento depois para ter esse novo encontro com esse novo corpo. É uma transformação. É uma outra então pessoa. assim, você vai estar ali se olhando no espelho e você precisa encontrar essa nova identidade com essa nova pessoa que você tá vendo ali. A própria depressão, né, pode até ser falado assim, que existe o mito também que alguns pacientes ficam deprimidos depois da cirurgia. Na verdade, a gente sabe que já existe uma incidência alta de depressão entre as pessoas com obesidade. Já existe uma incidência. Então, quer dizer, a pessoa já não está se encontrando, ou ela está buscando na comida um refúgio, né? Então ela não está já feliz. E existe também, às vezes, a idealização na cirurgia. Então
Então, olha, o meu casamento não está tão bem, ou se eu emagrecer, vai resolver aqui em casa a situação, ou eu vou conseguir um emprego porque eu emagreci. E eu falo misturam, isso. Né, situações. Né? Criar uma expectativa em relação que a cirurgia vai resolver algumas coisas, isso não é bom. Né? Pode ajudar. Eu sei que existe também, quando o paciente vai fazer uma cirurgia bariátrica, também existe uma expectativa estética. Também está dentro do pacote. Não é só a saúde, existe também essa expectativa. Mas isso precisa ser conversado, precisa ser avaliado por um profissional, precisa ser abordado antes, para você não criar, né, uma fantasia de que a cirurgia, de repente, é uma mágica. Porque às vezes o pós, ele não é como a gente imaginava. Mas, doutor, quais são as adaptações desse paciente? São adaptações assim a longo prazo, ou você acredita que hoje a gente diminuiu esse prazo nas adaptações da vida do dia a dia desse paciente? Eu acho que tem aquela fase inicial, né? Aquela fase inicial de uma dieta bem restrita nos primeiros 30, 40 dias, onde o paciente está se recuperando da cirurgia. E é verdade também que o paciente ele vai reaprender a relação dele com a comida, a quantidade que ele vai... Eu escuto dos meus pacientes, eles falando assim, que eles ainda vão lá no restaurante, né, por quilo e faz um prato grande. E aí... Meu Deus do céu. Porque tem uma cultura, tem um hábito que você está quebrando de repente. Então isso precisa ser trabalhado. Aí vem uma equipe que tem uma nutricionista que orienta, fala, você vai colocar tanto, porque o teu estômago está desse outro, tamanho. Né? São adaptações. É aquele negócio do olhar, né? Você olha, é pouca comida e você fala, nossa, isso daqui não vai me satisfazer, mas às vezes você nem aguenta tudo mais. Isso acontece com roupa também, né, Má? Quer dizer, o paciente, às vezes, depois que fez a cirurgia, ele entra numa loja e olha e fala assim, imagina que aquela lá é P, imagina que vai me servir. E aí pega o G, pega o M Nossa, põe eu já o P. fiz várias vezes isso. Não quero saber a sua numeração, tá? Mas quando você pegou aquela mas menor... por que você não quer saber? Eu quero porque eu pensei que seria invasivo, não é invasivo? Indiscreto, né? Pergunta indiscreta. O Rafael tá bravo ali comigo, já porque eu falei do Rassum aqui, ó, a cara que ele tá fazendo pra mim. Não quero sair daqui inimigo de ninguém, né, doutor? É verdade. Mas assim, pode falar a numeração, mas quando você pegou aquela menor numeração, qual foi a sua reação? Eu fui no provador de uma loja de departamento. A maior numeração que eu usei foi uma calça 54, que eu tenho ela até hoje. Eu vivo fazendo foto com ela, adoro entrar naquela calça e ver que cabe outra de mim. E aí eu fui no provador com uma calça 44 com uma calça 42. Sim. E aí ficou larga. Aí eu falei, não, peraí, não é possível. Aí eu peguei 40 e falei assim, eu só vou pegar 38 por desencargo de consciência. Imagina, eu 38... Então é do jeito que o doutor falou, né? 38, nem quando eu tinha 10 anos eu não usava 38, não vai servir 38. E a hora que eu entrei e olhei aquilo, eu falei, não tô acreditando. É 38. Eu fiz até stories no provador, porque realmente é uma sensação louca. Imagina, era 54 para 38, é muito diferente. Você consegue separar assim, essa relação, por exemplo, da conquista, né? Assim, por exemplo, é uma conquista, mas também é uma pressão psicológica, né? Assim, por exemplo, ter que entrar no 38, né? Na verdade eu não me cobrava disso. Não cobrava nada disso. Não, porque isso é muito bom falar pro pessoal. Na verdade, quando o doutor colocou, porque existe uma meta médica que eles colocam lá, na verdade, uma previsão de até quanto, mais ou menos, a expectativa de perda de peso. E quando o doutor falou a mim, eu falei, mas nunca vou chegar nisso. Nunca que eu vou chegar em 60 quilos, você tá doido. Se eu chegar em 85, tá ótimo. Eu operei com 120, né? Então, quando ele falou 60, eu saí do consultório e falei, Rafael, jamais. 60 quilos eu vou ficar raquítica. Então, Rafael era de que signo? Não sabe. Ai, meu Deus. Eu sou Libra, amor. Coloquei o Rafael numa situação chata. Ai, meu Deus. Não, mas é porque assim, eu falei, não vou chegar a 60 quilos nunca. Eu não me imaginava, eu não lembrava mais de como era uma Mariana com menos de 90 quilos. A única lembrança que eu tinha era a Mariana com mais de 90 quilos. Então eu imaginava que fazendo a cirurgia de 120 ali para uns 85 já ia ficar bem. Sim. Então quando começou a descer o peso, na verdade eu sempre falo que eu tô no lucro já faz muito tempo e de me manter assim, mas eu nunca me pressionei a isso, porque eu sempre tive
aquela questão de aceitação do próprio corpo, eu sempre entendi que eu deveria aceitar aquilo que não dá pra mudar. Então eu sou uma pessoa que eu tenho a coxa mais grossa, eu tenho a panturrilha muito grossa, minha panturrilha é mais grossa que a coxa de muita gente. Então isso é uma coisa que eu tenho que aceitar. Então eu sempre tive essa busca de olhar pro meu corpo e enxergar como ele era, pra não querer pressionar para uma expectativa, que é isso que o doutor tá falando, que pode ser frustrante, né? Porque aí, né? Sim. Eu nunca vou ser aquela pessoa das perninhas fininhas, não. Essa não Como vou a Má ser eu. falou no começo, ela teve um preparo antes muito grande, né? Assim, Sim. E falando das coisas que você já vivenciou nesses mais de 4.000 cirurgias, né? Procedimentos que você Sim. realiza, qual foi a história assim que você lembra como assim marcante de pacientes que passaram por você? Então, tem várias. Tem várias, Mas pensa são muitas naquela. histórias. A gente, né, quando você me pergunta assim, me vem à cabeça assim, de um paciente muito pesado que a gente teve, não faz tanto tempo assim, que ele entrou no meu consultório com 350 quilos. Quer dizer, era uma obesidade extrema, ele tinha dificuldade de respirar, não conseguia sentar, não conseguia subir na balança. É uma situação muito crítica, realmente. E naquele dia eu falei para ele, falei assim, olha, você vai sair daqui do meu consultório, você vai direto para o hospital. Não para fazer a cirurgia, mas para fazer uma preparação, porque eu acho que você precisa estar no hospital. É uma situação mais grave, né? Mas aquilo que a gente já falou agora há pouco, quer dizer, não precisa deixar chegar nesse ponto para Vai procurar né? a cirurgia. Né? Eu acho que Você isso é falou um isso, caso marcante para Pra mim, você. marcante, mas acho que tem outras histórias, como a da Má, que se descobriu, que hoje influencia muitas pessoas. Para a gente é muito, muito, muito gratificante, eu me orgulho, né, de ter feito parte dessa história. Ai, que bacana. Porque é uma história muito bonita, é uma história e é legal ela influenciar outras pessoas a ter essa, né, abrir essa porta para outras pessoas. Ai, quanto amor nesse programa, meu Deus. Henrique tá vendo quanto amor aqui dentro? Eu acho que o ponto principal, que é o que eu faço hoje, é mostrar que a cirurgia, como o doutor já falou, é apenas uma etapa Sim. do tratamento da obesidade. Então eu tenho relatos de pessoas daqui de Bauru que operaram, fizeram bariátrica e tiveram reganho de peso, voltaram a engordar. E elas me mandam mensagem e falam, nossa, Mari, se eu tivesse acompanhado alguém como você na minha época, eu teria feito tantas coisas diferentes. Porque você imagina, o primeiro ano de uma pessoa depois do pós-operatório, ela tá emagrecendo. E aí, se ela come errado, ela não sente isso. Então, o que acontece? Ela acha que vai ser assim pra sempre. É o sonho de qualquer gordinho. Agora eu posso comer de tudo e não engordo mais. Só que essa lua de mel acaba, né? A gente tem aqui no nosso TV Fib o Henrique, né? O Henrique pensou que eu não ia chamar você, Henrique, na conversa, né? O Henrique, você acha que pode ir lá no seu consultório? Uma coisa despretensiosa, uma coisa assim, só para passar uma tarde, Olha, conversar. eu tô desconfiado que eu vou já marcar uma horinha para ele lá, viu? Já vou ter uma conversinha com ele, sim. Rapaz, vale a pena. Mas vai sem esses mitos. Inclusive, falando de mito, doutor, você fica mais um pouquinho comigo no próximo Sim, bloco? lógico. Pra gente fazer mitos e verdades aqui com o doutor. Má, obrigado pela sua Eu que participação. agradeço, foi um prazer. Obrigada. Eu quero que você continue inspirando e fala pro pessoal, deixa seu recadinho pro pessoal que quer te seguir mais, quais são os novos conteúdos que a Má tá produzindo. Conta rapidinho pro pessoal. Gente, lá no Instagram, então, @ma_tonelli. Tô mostrando sempre o meu dia, mostrando que o pós-operatório de uma cirurgia, a luta contra a obesidade, ela só requer equilíbrio, né? Então, é continuar, é uma vida normal, só que fazendo boas escolhas. E isso qualquer pessoa precisa ter, independente de cirurgia bariátrica ou não. É realmente uma qualidade de vida, é a busca pela saúde e ser feliz. Isso aí, que linda. Manda um abraço pro Lucas, que eu vejo sempre vocês. Beijo, meu amor. Luquinhas, um abraço, meu lindo. Ele tá bem, né? Ele tá ótimo. O Lucas colocou balão, né? Que é uma das opções Que é também. uma das opções também do tratamento. Um abraço, Luquinha. Ele é Apareça mais maravilhoso. aqui, né? Será que o pessoal Vamos da fazer uma Top pauta vai deixar? juntos. Eu acho Será que a seria Top legal. deixa Eu ele acho vir que- aqui? Agora ele Lógico tá que contratado, deixa. né? Agora tá contratado de outro veículo, né? Será que ele vem? Lógico que vem. Vem? Vem. Ah, então por favor, hein, Lucas? Reserva um espaço na sua agenda, vem aqui. Mas no próximo bloco, o doutor fica comigo pra gente fazer o mitos e verdades. Não sai daí que eu volto já. Make it what you want. I'm looking for, I'm
searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. I'm looking for, I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. Neon Camisaria apresenta Coleção I Love, pois consideramos justa toda forma de amor. Peça já a sua pelo WhatsApp ou pelo Instagram. E estamos de volta aqui no FIB 360 para o quadro que tem até vinheta. Solta a vinheta, Ricão! Mitos e verdades aqui no FIB 360. Doutor, tá pronto? Tô pronto. Então a gente conversou antes, né? A gente fez uma pré-entrevista com o doutor Eduardo. E eu vou começar aqui, ó. A cirurgia bariátrica tem altos riscos? Mito ou verdade? Mito. A cirurgia bariátrica, ela tem alguns riscos. Mas hoje, com a evolução das técnicas cirúrgicas, a gente faz a cirurgia hoje por uma técnica que chama videolaparoscopia, ou também hoje chegando à técnica da cirurgia robótica. São técnicas minimamente invasivas. Então a gente consegue fazer uma cirurgia rápida, Sim. com precisão, e o paciente tem uma recuperação muito boa. A gente não pode dizer nunca que a cirurgia bariátrica não tem risco, mas é um risco comparável a outros procedimentos do nosso dia a dia. Sim. Mito ou verdade? Ó, é necessário fazer uma reposição de vitaminas? Isso é verdade, Thiago. Verdade. É muito importante. Isso eu gosto de frisar muito para os meus pacientes, que quando o meu paciente vai viver com o estômago pequenininho, as vitaminas elas não são absorvidas da mesma forma que antes. Diminui a absorção de ferro, de cálcio, de zinco, de vitamina B12. Sim. E isso, num primeiro momento, o paciente pode não sentir nada, mas ele precisa, porque no longo prazo isso vai fazer falta. Então, uma coisa muito importante você colocar isso aqui. Sim. O paciente que faz cirurgia bariátrica, ele precisa fazer uma reposição de vitaminas. Mas não antes. Antes da bariátrica não há necessidade. Não, né? exceção. Porque né? tem gente que tem essa mania, né? De se automedicar, ir lá na farmácia, sabe que vai começar a fazer esse procedimento, né? Que é lá que nem agora o pessoal da Covid, né? Tem pessoal que gosta de tomar vitamina C, coloca um monte de vitamina C no dia a dia, não faz bem também, né? Não faz bem. Excesso, essa antecipação, que algumas vitaminas, elas também podem ser tomadas e elas são eliminadas, saem na urina. Então a pessoa, na verdade, acaba gastando dinheiro, mas não está tendo muito benefício. Benefício, né? Fica de olho, gente. Fica tomando essas vitaminas aí de A a zinco, né? Que às vezes não tá tendo proveito nenhum. Vamos lá. Pessoal Henrique, pessoal da indústria farmacêutica vai me matar aqui, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Vai perder um patrocinador, Ai, hein? meu Deus. Vamos continuar então no nosso quadro, Verdades ou Mito, aqui com o Dr. Eduardo. Vamos lá, ó. Vou poder comer de tudo e não engordar? Isso é verdade ou mito, doutor? Isso é mito, né? Então o paciente que faz cirurgia bariátrica, ele pode engordar de novo, sim. A gente tem uma recomendação dele manter, né? Porque, na verdade, a cirurgia bariátrica é uma mudança de estilo de vida, de alimentação, atividade física. Junto com essa redução de estômago, tem que ser acompanhado de uma mudança. Se o paciente acreditar, né, que no começo ele às vezes até consegue não seguir tanto a risca e emagrecer, se ele achar que isso é para sempre, ele vai se frustrar. Henrique, presta atenção, cara. Tá ouvindo aqui os mitos e verdades do doutor? Pelo amor de Deus, né? Porque não pode ficar nesse mundo de Alice, né? Achar que tudo vai ser mil maravilhas, que a realidade é que sim, você vai ter uma grande perda de peso, mas também você precisa fazer a sua parte, né? Que é buscar aí um educador físico, um nutricionista, né? O reganho de peso é uma das grandes preocupações que a gente tem na cirurgia bariátrica,
porque é justamente aquela coisa de o paciente, às vezes, corrigir os hábitos por um tempo e depois ele voltar, né? Definitivamente não é bom voltar a comer de tudo, engorda. Tem que ter alguma restrição. Ai, que bom que você falou isso, doutor, porque o Henrique vai ficar muito bravo comigo, mas na semana que vem, quem vem aqui, Henrique, eu tô trazendo só especialistas para você. A nossa ex-aluna aqui do curso de nutrição é Thaís, que está fazendo um trabalho tão bacana. Ela foi monitora aqui da clínica Escola da Nutrição, né? Então, esse apoio, mito ou verdade? Vamos voltar aqui, porque o próximo programa é só semana que vem, né? A gente vai trazer aqui a especialista. Mito ou verdade? Para quem faz bariátrica, é necessário o apoio de outros profissionais da saúde? Eu considero isso verdade absoluta. Verdade, Henrique. Então é muito importante o trabalho de uma equipe multidisciplinar. Eu sempre defendi que a cirurgia ela é feita por uma equipe, um grupo de pessoas, que não é só o médico. Tem também nutricionista, psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos. Isso é muito importante nesse processo dessa mudança. A mudança tem que ser global, não só no estômago, ela tem que ser acompanhada de uma mudança também de postura, da cabeça, né, dos hábitos. Isso aí. Doutor, adorei a nossa conversa, viu? Obrigado pelo seu tempo, pela sua vinda. E eu queria deixar esse espaço final para você deixar informações para o pessoal que está assim já naquela ânsia de perguntar, para chamar, para marcar uma consulta, às vezes para o filho, que também tem muitas mães nesse período que ficam muito receosas, né? O que faz, o que não faz. Qual é a dica que você deixa final aqui no programa, pessoal? Não é a dica, né? Mas é a informação. Eu acho que a informação é assim, que a cirurgia bariátrica hoje é um procedimento seguro, é um procedimento que vem crescendo no mundo inteiro, ele tem critérios já bem estabelecidos. Sim. Não é todo mundo que pode fazer a cirurgia, né? Num primeiro momento, a recomendação que a gente faz é o paciente procurar um endocrinologista ou um clínico geral, um nutrólogo, uma nutricionista e conversar com o médico ou com, né, a nutricionista sobre essa dificuldade de perder peso. E ele vai ser orientado que se ele já tentou muitas vezes e já não conseguiu sucesso, sim, uma opção muito interessante é a cirurgia bariátrica. E ela hoje tem, cada ano que passa, Tiago, a gente tem visto estudos sendo publicados e reforçando as vantagens e os benefícios da cirurgia bariátrica. Bacana. Não, deve ser para você que trabalha mais de 20 anos na área, devo ter certeza que é uma recompensa, né? Saber que o seu trabalho criou um sentido, porque eu tenho certeza que há 20 anos atrás não é uma forma assim tão abrangente, né? Tenho certeza que muitas das pessoas, a audiência que estão nos assistindo, já sabiam algumas coisas, né, Má? A Má que está aqui com a gente ainda no estúdio, muitas coisas, graças a Deus, com o avanço, né, da internet, as pessoas têm informação, mas lá no início eu tenho certeza que muitas coisas era mais difícil para chegar, né, na população, a massa, né? Porque... a gente vive a era da informação, né? Então hoje existe até um excesso de informação. A gente precisa filtrar, precisa ter canais confiáveis para a gente poder obter informação. Isso eu acho muito importante. E isso eu acho que, né, o trabalho de vocês é muito importante, de vocês filtrarem o conteúdo e saber, né, se tem uma procedência, se tem um fundamento. Porque às vezes só a internet confunde, às vezes não, né, pode atrapalhar um pouco. Doutor. Aqui no FIB 360 a gente tem essa preocupação de levar informação, prestação de serviço para você que está nos assistindo de qualidade. Henrique está gritando aqui no meu ouvido, Henrique. É isso? Mais um próximo bloco, doutor? Sabe quem eu vou receber aqui? É ela que é minha patrocinadora incrível, que me veste, que me manda roupa lá em casa. A Michele, da Neon Camisaria, vai falar não só da marca, mas o conceito do movimento que ela vem falar exclusivamente para vocês. Então, não sai daí que eu volto já. I'm searching to something real nice, something real true for me and you.
it's true.